Olá, Indaiatuba, olá toda a região, nós todos estamos nos encontrando mais uma vez pelo canal 26 UHF e para você do planeta inteiro, estamos ao vivo também pela internet a partir das 6h30 com a programação local. Obrigado pelo carinho da audiência, TV Indaiá no ar e Papo Livre começa com a Valéria Santos do CEPREV que volta aqui no nosso programa hoje para falar sobre o Outubro Rosa. Valéria, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco. Olá, Jair, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse assunto tão importante que é o câncer de mama para a saúde da mulher. Vamos falar então sobre esse projeto, o que vocês estão fazendo, qual é a promoção desse evento dentro do CEPREV? Então, o Outubro Rosa, ele vem crescendo ao longo dos anos, né? Iniciou nos Estados Unidos na década de 90, onde haviam vários movimentos isolados para tratar da prevenção do câncer de mama. Tinha uma caminhada pela vida em Nova York, que acontece todos os anos, e diante da problemática do câncer de mama, nos Estados Unidos foi oficializado o mês de outubro como o mês da prevenção do câncer de mama. E isso se estendeu de uma forma feminina, bonita, alcançando diversos países ao redor do mundo, e nós aqui do CEPREV temos apoiado essa causa, levantado essa bandeira de prevenção ao câncer de mama. Nós já estamos na 4ª edição do nosso Outubro Rosa. Cada vez o Outubro Rosa no CEPREV tem crescido mais, ganhado mais espaço, mais visibilidade. E esse ano nós estamos com diversas ações voltadas para o cuidado da saúde das nossas seguradas. Gente, só a título de informação, o câncer de mama é o segundo câncer mais frequente no mundo nas mulheres, que na verdade são 22% dos casos novos todo ano são diagnosticados. Aqui no Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam elevadíssimas, na verdade. Isso. Muito provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada em estado tardio. Isso. Né? Na população mundial, a sobrevida média após 5 anos é de 61%. Por que essa dificuldade das pessoas? Ô Jair, vamos pensar assim, câncer de mama não atinge só a mulher, pode atingir homem muito também. Raramente, é importante falar. Eu tenho um amigo que teve câncer de mama. Muito raro, mas pode acontecer porque também tem glândula mamária. Mas a preocupação maior com relação às mulheres, porque atinge muito mais mulheres, tem um alto índice de mortalidade. Pela Sociedade Brasileira de Mastologia, estima-se que são 50 mil novos casos por ano. E desses 50 mil novos casos, 10 mil mortes podem acontecer por ano no Brasil. Essa semana eu ainda vi uma estatística recente do Oncoguia, dizendo que para este ano são estimados 57 mil novos casos, com mais de 11 mil mortes por ano. É uma estatística bastante alta. E assustador. E assim, apesar das campanhas de prevenção, de conscientização, a gente tem visto o quê? Que os índices, infelizmente, estão crescendo. E isso é muito preocupante, porque o câncer de mama ele tem alto índice de mortalidade. Porém, se ele for detectado precocemente, as chances de cura são muito altas, podem chegar até 95%. Por exemplo, se a mulher fizer a sua mamografia, pelas estatísticas, as chances de morte, a mortalidade é reduzida, né, que são as chances de morte, em até 35%. Então, é bastante significativo. E a importância da prevenção, aí você me fala por que isso tem crescido muito, e eu também estava pensando sobre isso. Estava pensando no próprio perfil da mulher, sabe? A mulher é aquela pessoa que, ao longo das décadas, conquistou muito espaço na sociedade, a gente vê isso. Então, ela já não é mais aquela mulher que só cuida do filho em casa, que só cuida da família. Não, ela é uma mulher que trabalha, é uma mulher que se preocupa em ir bem profissionalmente, se preocupa muitas vezes em fazer trabalho social, se preocupa com tudo. Mas se você for ver, muitas vezes essa mulher ela não volta a atenção para si. Ela não para tirar um tempo para si mesma e olhar que para cuidar bem do outro, essa é uma dica que eu deixo como enfermeira, para cuidar bem do outro a gente tem que cuidar bem de nós primeiro. Então, acho que falta um pouco essa conscientização da mulher, sabe? De pensar em cuidar de si. Por exemplo, o direito da mamografia é garantido por lei. A Lei 11.664 garante que toda mulher, todo ano, tem direito ao seu dia rosa, que é o dia da mamografia anual. E
Hoje ainda a gente recomenda a autopalpação, a inspeção das mamas, como um meio de conhecer o próprio corpo, para que qualquer alteração possa ser identificada. Entretanto, a mamografia ela consegue identificar os tumores menores do que 1 centímetro. Então, é muito importante que as mulheres acima de 40 anos de idade façam a sua mamografia anual. Gostaria, sim, de ressaltar que algumas linhas falam da mamografia a cada 2 anos. Só que nós do CEPREV, nós apoiamos o que a Sociedade Brasileira de Mastologia diz. A Sociedade Brasileira de Mastologia diz assim que é importante fazer a mamografia a partir dos 40 anos de idade, porque quanto maior a idade, maior a incidência, e se tiver casos de câncer de mama na família, a partir dos 35 anos. Os médicos costumam orientar assim, se a mãe teve câncer de mama aos 45 anos de idade, por exemplo, 10 anos antes, essa filha deve fazer a prevenção, deve fazer a sua primeira mamografia. Então é importante seguir as orientações aí do seu médico. Só para ressaltar aqui, essa estimativa de casos novos no mundo, né? São 57.120 casos, é uma estimativa para esse ano aqui. Sendo que pode ser que dessas 157 mil pessoas, 11 mil morram, é isso? Exatamente. Gente, é mais do que matou o ebola até agora. E todo mundo fala do ebola e não fala do câncer de mama. Exatamente. Que é uma coisa que está aí, ó. Né, essa coisa não menosprezando o ebola, mas eu entendo que a medicina está super avançada, assim como foi quando surgiu a AIDS, a gripe aviária, dá aquele boom, aquele desespero e em pouco tempo há condições de se contornar o problema e segurar. Então, esse alarmismo que eu vejo em relação à preocupação toda em relação ao ebola, eu penso que é uma questão de tempo, aí 6 meses, para que as coisas tomem um rumo. Claro que tem que tomar cuidado para essa epidemia não se alastrar, mas eu não vejo preocupação semelhante em questões de acidente, mortes por acidente de automóveis e, por exemplo, o câncer de mama, que está aqui, ó. É uma constatação de um órgão governamental americano que diz o seguinte, que 11 mil pessoas vão morrer esse ano aqui, se já não morreram, até o final do ano 11 mil pessoas vão morrer com câncer de mama. Em 2011, foram 13.345 mortes, sendo 120 homens e 13.225 mulheres. Então, o único remédio para isso é a prevenção. É um câncer que realmente tem alto índice de mortalidade e o que a gente tem que enfatizar e chamar a atenção é que o diagnóstico precoce pode garantir em até 95% as chances de cura. Então, assim, como enfermeira, a experiência que eu sempre tive em saúde pública é assim, muitas vezes, Jair, o câncer ele ainda é muito estigmatizado. As pessoas associam o diagnóstico de câncer ainda com uma sentença de morte. E isso é um estigma. Então, às vezes, eu atendia pessoas lá na saúde da mulher que chegavam e falavam assim, a minha avó teve câncer, a minha mãe teve câncer e eu estou com muito medo de fazer a minha mamografia, eu não quero fazer. Às vezes eu ouvia isso. Eu costumo pensar assim que aquilo que a gente teme sobrevém e o que receia acontece. A gente, primeiro, tem que ser muito positivo. E, segundo, não pode ter medo de encarar os fatos, de encarar a realidade. Então, uma pessoa que tem histórico familiar, ou mesmo quem não tem, porque os casos de histórico familiar são de 5 a 10% que acontecem. Desses índices aí, 90% são aleatórios, acontecem por múltiplas causas não identificadas também. Então, assim, se a pessoa sabe que essa é uma realidade tão frequente, que pode acontecer com qualquer mulher, então por que não a gente se cuidar? Por que não fazer a prevenção? Por que não encarar que de repente eu posso até fazer uma mamografia e de repente ser surpreendida com um diagnóstico de câncer de mama, mas se esse diagnóstico é recente, se eu pego a doença nos estágios iniciais, eu tenho muito mais chances de alcançar a minha saúde de volta e de cura, né? Então, acho que não tem medo, não tem que ter medo, é o meu conselho para as mulheres. Encare
a realidade, a responsabilidade com a sua saúde. Visite o seu ginecologista regularmente, faça os seus exames de prevenção, os exames que o ginecologista orienta, porque isso é muito importante para a saúde. Estou conversando aqui com a Valéria Santos, ela que é do CEPREV. Nós estamos falando sobre o câncer de mama, o mês de outubro, Outubro Rosa, e o CEPREV também está com uma campanha para os seus associados do Outubro Rosa. Eu vou para um rápido intervalo, volto, a gente continua batendo um papo aqui, nós vamos saber mais sobre como está a campanha dentro do CEPREV. Não sai daí, eu volto já já. De volta com o nosso Papo Livre, aqui pelo canal 26 UHF, em breve pela NET também, estaremos aqui no nosso canal local da NET, né? Se Deus ajudar e as crianças pararem de brincar de Todos Poderosos, estaremos em breve também pelos canais de TV da cidade, aqui tá o canal a cabo. E o Planeta sintoniza a gente aqui pelo www.tvindaiá.com.br, a partir das 6h30 da tarde, a programação local. E estou aqui com a Valéria Santos do CEPREV, nós estamos falando sobre a prevenção do câncer de mama, sobre o câncer de mama. O CEPREV está com uma campanha para os associados. Antes de a gente falar sobre essa questão do CEPREV propriamente dito, eu queria perguntar para você, a mulher consegue detectar alguns sinais, assim, num autoexame, algumas alterações, antes que ela vá procurar o médico? Então, é importante, independente dos sinais, procurar, mas se identificar qualquer alteração, como, por exemplo, a presença de nódulos, não só a presença de nódulos, como também, às vezes, a mama ganhar um aspecto de casca de laranja, sabe? Fica como aquela laranja lima. Ou às vezes a mulher que a pele fica isso, assim? Ou às vezes a mulher não tinha os mamilos invertidos, por exemplo, de repente o mamilo inverte, ou pode ocorrer, por exemplo, algum abaulamento, aprofundamento assim na mama. Por isso, Jair, que é importante que a mulher conheça, porque qualquer alteração que tiver, ela deve procurar o ginecologista, mas independente das alterações, é importante que esteja fazendo as visitas regularmente ao ginecologista. Tem um tipo de câncer muito pouco frequente, mas que ele se confunde, por exemplo, com uma inflamação. Esse que eu falei que dá o aspecto casca de laranja, às vezes a mama fica edemaciada, fica vermelho, que é um câncer inflamatório, e aí às vezes a mulher pensa que não é nada, deixa, não vai ver, e pode ser que não seja uma simples mastite, mas seja a doença. Sério. Mas assim, também é importante não ter medo de ir ao médico e de procurar identificar, porque a grande maioria dos casos, por exemplo, não apavorar, se identificar. Hoje tem até um contrassenso com relação à questão do autoexame, porque o que acontece? Muitas mulheres, quando elas faziam autoexame, detectavam qualquer tipo de caroço, elas se desesperavam. Entravam em pânico. Então, assim, a grande maioria dos nódulos mamários são benignos, eles não têm característica maligna. Então, assim, nada de desesperar também se você detectar, né, que tem algum tipo de alteração. Primeiro, procurar o ginecologista para saber direitinho do que se trata. Isso é muito importante. Tem alguma coisa a ver, eu já ouvi entrevistas de alguém falando a respeito sobre a questão da circunferência abdominal, tem relação com o câncer de mama? Então, Jair, a obesidade tem a ver com o câncer de mama porque aumenta os níveis de estrógeno no sangue, né? E aí isso também faz com que possa aumentar a incidência do câncer de mama. Entendi. E corrida, nesse caso, eu estou vendo aqui na pauta que corrida atividade física, ela é uma forma também de prevenção. Então, a atividade física, assim, falando do câncer de mama, nós não podemos dizer que tenha prevenção primária, porque realmente tem que
a prevenção é identificar se tem ou não a doença, mas com relação à saúde em geral, com relação à própria qualidade de vida, a incidências dos diversos tipos de cânceres, é muito importante investir na atividade física. A atividade física, o que ela vai fazer? Ela vai liberar serotonina, ela vai liberar endorfina, são substâncias que são muito boas para o bem-estar e que vão contribuir para o estado emocional, além da atividade física ser muito boa para o sistema circulatório. Enfim, é imprescindível na prevenção de diversas doenças a atividade física. Além disso, procurar ter uma vida tranquila, né, mais livre de estresse, evitar o alcoolismo, o uso abusivo de bebidas alcoólicas, porque isso também está intimamente ligado. Procurar ter uma vida com mais qualidade, isso é muito importante na prevenção. Controlar o peso, né, como nós já falamos também, que a obesidade predispõe, isso é tudo muito importante. Tem um estudo de uma pesquisa americana que faz essa relação. Eles fizeram um estudo com 93 mil mulheres acima de 50 anos durante 3 anos e constataram uma ligação direta desse aumento da circunferência abdominal com o câncer de mama. E uma outra coisa, eu acho que daí não só no câncer de mama, mas todo tipo de câncer, o emocional tem muito a ver com essa questão da incidência da doença, não? Como é que eu vou dizer? A pessoa estando emocionalmente abalada, o surgimento dessas doenças ficam mais possíveis, não? Antes da gente falar do estado emocional, você falou da pesquisa aí da circunferência abdominal, só queria acrescentar mais um dado também, que além, esse aumento da circunferência abdominal, além de predispor ao câncer de mama, pode predispor a diversas doenças cardiovasculares, né? É muito importante lembrar que é muito incidente. Não é só isso, na verdade. Exatamente. É mais fácil a pessoa ter um infarto porque... Na verdade, a obesidade hoje tem sido um grande problema também com relação à saúde e é algo que realmente precisa ser combatido e controlado. A obesidade hoje Exatamente. É um surto no planeta e ninguém fala disso com a mesma temeridade do ebola, até porque a obesidade tem a ver com má alimentação, com fast food, com grandes corporações. E ninguém tem a ver com um fator de risco modificável e às vezes as pessoas não querem modificar hábito, né? Agora, falando da sua pergunta a respeito do aspecto emocional, é muito importante, sim, que se invista em ter uma boa saúde emocional, que as mulheres, as pessoas tenham um enfrentamento adequado das situações de problema, das enfermidades. Isso tudo na área de saúde, a gente observa que as pessoas que enfrentam com mais otimismo a sua doença, ou mesmo que levam a vida com mais otimismo, elas costumam ter mais saúde e mais qualidade de vida. Uma mulher, por exemplo, que recebe um diagnóstico de câncer, seja ele qual for, ou câncer de mama, e que ela deprime, a gente vê que isso diminui muito a imunidade e faz com que muitas vezes o prognóstico seja muito... O prognóstico, falando numa linguagem clara, é o que vai suceder com relação àquela doença. Então, faz com que se torne muito mais complicado. Realmente. Exatamente. É importante essa coisa de estar com a cabeça, tentar segurar principalmente a cabeça, né? Então vamos lá, vamos falar agora das ações. O que é o Mama Móvel? Tem um caminhão? Como é que é isso? Então, Jair, nós lá do CEPREV, da medicina preventiva, nós estamos sempre muito preocupados em investir na saúde e na qualidade de vida dos nossos segurados. O câncer de mama é uma questão que deve ser uma preocupação durante todo o ano. Outubro é um mês representativo da causa, mas dado ao tamanho do problema, a dimensão, né, das estatísticas, é algo para a gente se preocupar durante todo o ano. Então, o CEPREV trabalha durante todo o ano nisso, e um dos trabalhos que nós fizemos foi uma pesquisa interna para levantar dentro dos nossos arquivos quais eram as nossas seguradas que não haviam feito sua mamografia anual. E aí nós identificamos 1.400 e poucos casos.
das nossas seguradas que não haviam realizado as suas mamografias. Então, inicialmente, nós tínhamos a proposta de fazermos a palestra, que daqui a pouco eu vou falar para vocês a respeito da palestra. Mas a nossa diretora achou muito importante, a Rosimeire, que nós pudéssemos ter alguma ação para atender essa demanda das nossas seguradas que não estavam com seus exames em dia. Diante disso, nós contatamos o Mama Móvel, que é um trabalho excelente, esse trabalho do Mama Móvel, para atender as demandas, não só em Indaiatuba, porque felizmente aqui em Indaiatuba nós temos serviços de mamografias muito bons, mas tem alguns estados, algumas cidades que não têm um mamógrafo adequado, e aí não adianta nada fazer a mamografia e não ser num aparelho adequado, porque o resultado não é bom. Então, assim, o trabalho do Mama Móvel é excelente nesse sentido, e nós fizemos o contato com eles, eles vão disponibilizar os serviços dele, a agenda já está praticamente lotada. De 27 a 31 de outubro, o Mama Móvel vai estar instalado lá no CEPREV, ao lado da estação ferroviária, e nós quisemos facilitar ainda mais o acesso para as nossas seguradas. Essas seguradas foram notificadas através de uma carta de que o exame estava em atraso, e tanto elas quanto as outras seguradas que têm visto a divulgação da campanha têm ligado, têm agendado. Nós estamos muito felizes com a resposta que elas têm dado com relação a isso, porque é muito bom quando nós investimos e fazemos um trabalho para a saúde das pessoas e que a gente vê as pessoas respondendo positivamente, responsabilizando-se com a sua saúde, e as nossas seguradas realmente estão assumindo essa responsabilidade, estão agendando. Inicialmente vão dar 200 mamografias nesses dias, né? Mas a gente pretende continuar a campanha para cobrir toda essa clientela, e estamos assim bem satisfeitos com esse resultado. E a palestra? A palestra vai ser no dia 23 de outubro, às 15 horas, no auditório da Câmara Municipal. Nós vamos falar como chegar bem aos 115 anos. Diante disso tudo que nós falamos, que a doença é muito estigmatizada, o câncer é muito estigmatizado, também é uma proposta da nossa diretora que nós estejamos falando a respeito da doença, mas dentro de uma abordagem de saúde, de qualidade de vida. O palestrante que vai trazer o tema para nós é o Dr. Alberto Silva, e ele é um cara que aborda essas questões de qualidade de vida de uma maneira assim muito gostosa de se falar, bastante divertida, sabe? Então essa que era a nossa proposta, que as pessoas começassem a pensar em como ter uma vida com qualidade, como chegar bem aos 115 anos. Você não quer chegar lá? Eu quero, né? Se os genes da família italiana predominarem em mim, a probabilidade é razoável. Minha tia-avó morreu faz uns 7 anos, morreu com 105. Ah, eu ganhei de você. A minha avó ganhou de você. 114 anos. E a minha bisavó morreu com 109. Mas a família Santos, pelo jeito, está ganhando aí, porque minha mãe é diabética, hipertensa, e os 4 filhos dela estão no mesmo caminho. Mas eu acho que cada vez mais, se a gente aproveitar dos recursos que temos para investir na nossa saúde, na nossa qualidade de vida, porque veja bem, nós citamos o exemplo desses nossos familiares aí, e lá atrás eles não tinham tantos recursos, apesar que a alimentação era melhor e tudo mais, mas não tinham tantos recursos e tiveram uma vida longa, saudável, né? Hoje a gente tem tudo na mão, se souber escolher também adequadamente a alimentação e tudo mais. Então tem tudo para ter uma vida longa e saudável. Nessa palestra é importante falar que vai ter a participação do mastologista e ultrassonografista, Dr. Marcos Fernandes, para dar uma palazinha a respeito do câncer de mama. Tá legal. Valéria, obrigado pela participação. Espero você também numa próxima oportunidade para falar sobre outros assuntos aqui. Ok, muito obrigada. Que interessa a nossa comunidade. É um prazer muito grande estar aqui, porque acho que sempre a prevenção é a melhor solução, né? Você pode contar conosco, Jair, porque realmente nós somos apaixonados por transmitir informação. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui, de compartilhar com as mulheres sobre essa importância de cuidar da sua saúde. Tá certo. Obrigado. Obrigado você aí de casa também. Nós ficamos por aqui, a gente se vê no próximo encontro. Até lá, fiquem com Deus, muita paz. Não desliga a televisão, tem mais programação aqui no canal 26, seguindo para você na telinha da sua televisão. Tchau!